eu vou pôr para gravar. Bom dia, gente. Vamos começar essa aula de hoje. Eu vou pedir que o irmão Honda esteja nos conduzindo em oração. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concede. É tão bom poder, logo de manhã, ter esse momento junto com esse grupo maravilhoso, poder estudar a Tua Palavra. Muito bom mesmo, Deus, e eu quero te agradecer por isso. A Tua Palavra é importante para nós, ela é que nos dá vida, ela é que nos orienta, ela é que nos ensina, Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, ela é que nos faz conhecer melhor ao Senhor. Por isso, Deus, eu quero agradecer por esse momento. Quero agradecer pelo pastor Marcos Roberto, que tem se dedicado, tem se esforçado, tem investido tempo, talento, os dons que o Senhor deu a ele para ministrar de uma forma tão assim agradável, tão simples. Tem sido bom para nós, Senhor. Esse momento tem sido um momento, além de ser um momento importante, porque é um momento de conhecer mais o Senhor, tem sido um momento agradável junto com os irmãos. Tem sido bom mesmo, Deus. Minha oração agora é que o Senhor abra o nosso coração, nossa mente para o entendimento da Tua Palavra, que o Senhor tire todos os nossos conceitos errados, para que possamos receber algo especial do Senhor, através do Teu Espírito Santo. E também que todas as palavras que o pastor Marcos Roberto proferir sejam guiadas pelo Teu Espírito ao nosso coração. Obrigado por isso, muito obrigado por esse grupo que está reunido, obrigado por esse momento importante para nós, Deus. Eu quero te louvar por isso e quero agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, gente. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Nós realmente fizemos aí uma boa jornada em 1 Pedro, né? Foram 17 aulas. E o legal de nós estudarmos Tito é que alguns temas se repetem, tá? Vocês vão perceber isso no correr das aulas. Alguns temas que vão acabar sendo repetidos. Isso é uma coisa muito boa, porque quando os temas eles se repetem, eles acabam criando até uma base teórica para que a gente possa conversar, enfim, e argumentar. E nós percebemos que a palavra de Deus, ela acaba assim, ela não se contradiz. Tá? Temas que aparecem em Pedro também vão ser citados por Paulo e não vai haver aí nenhum tipo de contradição. Tudo bem? Bom, Tito, nós não vamos entrar no texto hoje, nós vamos ficar na parte introdutória, tá certo? Vamos criar esse pano de fundo. Aí, a partir da semana que vem, sim, aí nós vamos começar a entrar no texto e teremos aí 6 ou 7 aulas. Eu acho que até aí, início de dezembro, até um pouquinho antes, a gente termina esse estudo. Muito bem. Tito, eu imagino que vocês leram já, a maioria. Muitos até assim não dão muita importância para essa carta, porque é uma carta pequena, é uma carta assim que não traz muitos temas teológicos, assim, os grandes temas teológicos importantes que Romanos traz, ou que Efésios, Filipenses. É uma carta, assim, bastante, eu não diria pessoal, é uma carta pastoral, é uma carta com muitas recomendações, e que vale para todos nós. Se cada um de nós aqui tivermos uma pessoa a quem a gente discipule, a quem a gente fale, então essa carta será, assim, para cada um de nós. Eu vou pedir que os irmãos que ainda tiverem os seus microfones ligados, eu peço, por gentileza, desconectem o microfone, pode deixar a câmera ligada, não tem problema, tá? Isso até inspira a gente, né? Agora, o microfone, se os irmãos tiverem alguém aí ligado, aí, por favor, eu peço que desligue. Bom, Tito era um nome muito comum entre os romanos. Tem até guardas, pessoas importantes aí do Império que levavam esse nome. Só que a gente sabe muito pouco sobre essa pessoa, a quem o apóstolo Paulo dirige essa carta.
Tito não é mencionado em Atos, e Atos, por ser uma carta histórica, ela acaba sendo um parâmetro para a gente perceber vários nomes importantes. Timóteo aparece ali e tal, né? Grande parte dos apóstolos, só que Tito não aparece em Atos. Tanto é que é uma carta que alguns teólogos mais modernos colocam ela em dúvida, se foi Paulo mesmo que tem escrito ela, porque Tito não aparece em Timóteo, mas depois Tito não aparece em Atos, mas depois a gente vai ver por que esse nome tão importante não aparece. Mas Tito, ele foi companheiro de viagem de Paulo, ele foi um amanuense, ou seja, ele foi um secretário, alguém que Paulo assim teve a companhia e Tito então pôde redigir muitas coisas das quais Paulo ditava. Mesmo que nada se saiba sobre Tito antes dele ter chegado em Corinto para ajudar a resolver problemas daquela igreja, Tito se tornou uma pessoa importante. E ele representou Paulo naquele local no período entre a escrita da primeira e da segunda carta aos Coríntios. Então, eu diria assim que Tito foi uma espécie de... Eu vou usar a palavra embaixador aqui, mas aquela pessoa que representou Paulo em várias conversas com aqueles irmãos. E Tito foi capaz de acalmar muitas perturbações que havia naquela comunidade lá em Corinto. Se vocês já leram Corinto, eu imagino que todos nós já lemos Corinto alguma vez na vida, nós vamos perceber que aquela igreja foi uma igreja assim, muito cheia, muito rica de dons, mas uma igreja muito problemática, muito problemática. Tinha problemas assim desde de ordem moral séria, como relações incestuosas, até problemas na questão dos dons, da administração dos dons, da ceia. Então, era realmente uma igreja assim, muito rica nesse aspecto de dons, mas muito esculhambada nos aspectos mais morais, tá certo? E Tito foi capaz assim de acalmar todos esses problemas que haviam ali naquela igreja, tá certo? Eu quero fazer a leitura aqui, irmãos, de 2 Coríntios, capítulo 8, versos 16 em diante. E ali a gente vai ver que o apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por Tito, muito grande. Era alguém que causava admiração no apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, sobre Tito. Os versos 16 e 17, que vai aparecer aqui em negrito no texto que vocês receberam. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Quer dizer, o cuidado pastoral de Tito, o mesmo cuidado pastoral que Paulo tinha, Tito também desenvolveu. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Tito era uma pessoa entusiasmada, era uma pessoa que tinha iniciativa própria, não era alguém que toda hora precisava ser mandado, cutucado para fazer alguma coisa, era alguém que fazia as coisas. E com ele, então, Paulo enviou outros irmãos. Mas Tito tinha essas características, um homem de iniciativa, um homem entusiasmado e um homem muito temente a Deus. E ele ajudou realmente a resolver vários problemas ali, ou pelo menos tentou resolver vários problemas ali, coisa que Timóteo, no primeiro momento, parece que não conseguiu. E a gente aprende, irmãos, com essas lições acerca de Tito, de Paulo, essa relação, é que Paulo, sob a direção de Deus, usou a pessoa certa no lugar certo, a fim de acalmar uma situação que o seu colega não conseguiu. Não que Timóteo fosse menos importante, nada disso. É que talvez Timóteo não tinha os mesmos dons, aquele mesmo tato para lidar com uma situação como aquela de Corinto. Então, quer dizer, se a pessoa certa, no lugar certo, as coisas têm que realmente dar certo. E uma outra questão é que não há problemas em um pastor ter limitações em certas áreas, tá certo?
Irmãos, quando eu falo em pastores, eu estou falando assim de modo muito geral. Eu estou falando inicialmente para pastores, isso envolve eu, o pastor Guto, Hermes, o Francinaldo, qualquer outro pastor, mas envolve cada pessoa que tem alguma outra para quem ela dá um discipulado, um aconselhamento. Irmãos, não tem nenhum problema de termos limitações em áreas. Cada um foi chamado para algo assim, às vezes até bastante específico, e há algumas outras coisas que a gente faz porque que fazem parte do ofício, mas não se faz às vezes com aquela excelência que aquele dom mais latente, mais pulsante vai permitir que a pessoa faça aquilo, tá? Eu lembro que lá nos anos 2000, quando estava no seminário ainda, eles falaram o seguinte, olha, no tempo lá, 200 anos atrás, bastava um pastor ter 3, 4 qualificações básicas. Ele tinha que saber aconselhar, saber pregar, visitar pessoas, né? Alguma coisa nesse sentido. Já nos anos 2000, ele tinha que ter pelo menos 16 qualificações. Quer dizer, com essas 16 qualificações, provavelmente nem o apóstolo Paulo seria chamado para ser pastor em muitas igrejas modernas. Eu diria que nem Jesus, humanamente falando, teria essa possibilidade de tão carregado que a coisa ficou. O pastor às vezes tem que ser executivo, tem que ser isso, aquilo, e às vezes ele acaba não podendo preencher a agenda dele com coisas que realmente fazem parte da função dele, mas acaba às vezes desenvolvendo muitas outras funções, tá? Então não há problema se a gente tem limitação num ou no outro dom. E Tito foi um pastor muito devoto, ele foi alegre, ele foi dedicado, e ele foi muito preocupado com as pessoas, a ponto de inspirar Paulo. E a pergunta é, será que temos tais virtudes ou falhamos em algum aspecto daqueles que foram mencionados? Temos sido devotos, alegres, pessoas dedicadas, pessoas preocupadas com o rebanho, com os demais? Paulo, assim, ele tinha uma admiração muito grande por Tito. E ele fez questão de demonstrar isso. A gente vive num mundo em que parece que é errado se ter admiração por pessoas. A gente pode, sim, cultivar assim, admiração, uma admiração piedosa, amável, porque isso honra o outro, isso ajuda a outra pessoa no próprio desenvolvimento dela. Tá certo? Então não há problema nenhum nessa questão. Paulo não questiona aqui as habilidades de Tito em nenhum momento nessa carta. Irmãos, na verdade, Tito tinha as qualificações certas para uma igreja muito difícil. E de fato, a igreja lá que Tito foi deixado para pastorear era uma igreja complicada, mas era a igreja do Senhor Jesus, era a igreja de Cristo, e ela precisava desses cuidados. O fato é que havia afeto entre Paulo e Tito. Da mesma maneira que havia afeto entre o apóstolo Paulo e Timóteo. E isso é percebido na maneira que Paulo tratava, chamando-o de verdadeiro filho na fé. Ele era o verdadeiro filho na fé. Tamanho era o carinho que Paulo tinha por Tito. Nós temos demonstrado esse carinho pelas pessoas, ou simplesmente a gente deixa passar batido, né? Eu acho que nós temos sim que demonstrar de todas as maneiras possíveis os nossos carinhos, o nosso afeto pelo outro. E tal afeto também é percebido lá em 2 Coríntios 2,13, que diz o seguinte, que Paulo aqui falando o seguinte, olha, eu não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Olha só que coisa interessante. Paulo, ele não sentia sua alma confortável, porque simplesmente ele não tinha encontrado ali Tito. Olha só que coisa interessante. Irmãos, às vezes a gente vai da igreja e eu sou uma pessoa muito relacional. Eu me apego às pessoas, tá? Eu me apego às pessoas. E às vezes eu vou no culto e às vezes lá não tá lá o Márcio Avelar, não tá algum outro, sabe? E eu fico assim, poxa vida, né? Porque são pessoas muito chegadas, que eu já conheço desde que eu cheguei aqui, tá certo? Não é nenhuma crítica quando alguém não vai no culto, não, né? Mas eu tô assim, dizendo como isso é legal, né?
Olha só, eu tenho visto a Cláudia, a irmã Cláudia, lá de Mondaí, quase todos os domingos aí, né? É uma pessoa muito preciosa para mim, para minha esposa. É alguém assim que a gente tem um grande carinho e afeto. E como isso alegra o nosso coração de ver essa irmã tão querida aqui, e assim como os demais, né? E eu imagino que esse deve ter sido assim o coração de Paulo, né? Quando ele foi naquele lugar e não encontrou Tito ali. Aí, como ele não encontrou, ele disse o seguinte: mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E, sabe, irmãos, eu acho que essa é a grande questão. Esse amor, esse zelo, esse cuidado carinhoso que nós temos com os outros, isso é algo de muita importância. E sabe, irmãos, ontem o pastor Guto pregou uma mensagem assim exortativa, e de fato foi muito exortativa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o cuidado amoroso que ele teve de dizer o seguinte: ó, irmãos, isso é uma mensagem exortativa, mas eu não estou bravo com vocês. Ele falou porque ele ama a igreja, entendeu? E isso realmente é algo que precisa aquecer o nosso coração, tá certo? Então, acho que esse cuidado amoroso a gente precisa ter. Não que não vamos ser, às vezes, duros, um pouco mais na fala, né? Mas Paulo aqui fazia essa questão e a gente tem aprendido com isso. Irmãos, as igrejas locais, elas não são uniformes no modo de proceder, de jeito nenhum. Aquela igreja que Tito estava ali pastoreando era uma igreja difícil, assim como há muitas igrejas mais difíceis ou menos difíceis, seja na nossa denominação, seja nas outras, seja batista, assembleia, presbiteriana, não importa. As igrejas, elas não são uniformes no seu jeitão de ser. Há de fato igrejas difíceis, algumas são imaturas, mas nem por isso elas devem ser abandonadas. O que precisa ter é a pessoa certa para o lugar certo. E aí, em algum momento, elas vão poder amadurecer, elas vão poder crescer, e principalmente crescer na sua compreensão e no seu amor por Cristo. Paulo amava Tito e Timóteo, é uma outra lição importante, e fazia questão de evidenciar esse amor, reconhecendo neles verdadeiros filhos na fé. Nós temos evidenciado o nosso amor pelas pessoas próximas, que nos cercam? Ou nós somos muitas vezes movidos assim por pequenos ciúmes, invejas, desgostos pessoais, por conta de algumas ninharias que os outros fazem para a gente, né? Eu acho que a palavra-chave em qualquer relacionamento, seja de pastor para igreja, igreja para pastor, ou mesmo de irmãos de uma maneira generalizada, a marca tem que ser o amor de um pelos outros. E isso também precisa ser evidenciado no perdão. Agora, com relação aos objetivos da carta, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, porque Paulo escreveu para instruir jovens pastores, embora há instruções gerais para todos os crentes. Em todas as 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo, se Deus quiser, nós vamos um dia estudar essas cartas mais aprofundadamente, e também Tito, em todas as 3 cartas, Paulo se propõe a encorajar e exortar os associados, aquelas pessoas que estavam com Paulo. Irmãos, muitas vezes a gente lê a expressão assim, exortação, como dar pancada, como dar cajadada. Não é isso, tá? Eu já falei isso em outros momentos, vou repetir isso de novo. O pastor não dá cajadada em ovelha. O pastor usa o seu cajado para puxar a ovelha e para cutucar ela para que ela vá para frente. O que o pastor vai fazer é espantar o lobo, tá certo? Agora, ficar batendo com o cajado, você vai matar a ovelha, né? E não é a intenção, não deve ser essa a intenção de nenhum pastor, tá certo? Ainda que às vezes, né, ali uma palavra assim, às vezes até de repreensão, ela precisa acontecer. Bom, embora, então aqui Paulo ele vai fazer essa exortação, um encorajamento, e a palavra exortação tem um sentido de encorajamento, tá? Então, ainda que não há grandes temas teológicos, ele encoraja esses irmãos, esses jovens pastores, para aquelas responsabilidades daquele momento, mas também com responsabilidades futuras. Timóteo e Tito precisavam ser lembrados aqui nessas exortações sobre a futilidade de perder tempo com pessoas ou grupos de mestres falsos, cujos ensinamentos se caracterizavam por coisas sem importância e por combates de palavras que não conduziam a coisa nenhuma.
Irmãos, o pastor Gu também gosta de usar um exemplo interessante que, assim, na vida cristã, nós temos aquilo que é casca e aquilo que é cerne. Às vezes, a gente perde tempo gastando conversa e brigas, discussões com casca, com assuntos de menor importância na Bíblia. Não que não são importantes, mas a gente não precisa ficar discutindo assim. A nossa igreja, eu vou só citar um exemplo. A nossa igreja, ela batiza pessoas adultas, conscientes na sua fé, e a maneira de se fazer isso é via imersão. Tem igrejas só que a igreja também admite, em casos excepcionais, que a pessoa seja batizada por aspersão, porque o que vale ali é o símbolo, tá? Mas, prioritariamente, a gente faz isso por imersão. Há igrejas que, por exemplo, brigam por conta disso. Tem que ser por imersão. E elas até entram lá na piscina com a cadeira de roda e tudo, colocando aquela pessoa em risco. Que eu acho assim que é uma coisa desnecessária. E brigam e acham que aquilo não tem valor, né? Então, esse tipo de assunto é algo que a gente não fica debatendo com isso. E Paulo aqui, ele disse, olha, assim, evitem essas pessoas, evitem esse tipo de pessoa que fica aí discutindo essas cascas. O título Epístolas Pastorais, como já dito, são essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e é um título que foi dado apenas em 1703, pelo teólogo Berdot, um teólogo alemão, e também pelo teólogo Paul Anton, em 1726. Até então, ela era uma carta assim, que estava ali na Bíblia, ela não tinha uma classificação. É que, irmãos, teólogos, eles gostam de classificar tudo. Gostam de classificar palavras, verbos, substantivo, essas coisas todas, e inclusive as cartas. Então, assim, acharam que essas cartas, por serem dirigidas a pastores, a Tito e Timóteo, então elas seriam cartas pastorais, e as outras aí cartas gerais. Mas é uma classificação mais moderna. E eu acho que o título aqui ele é muito válido. Tanto o Berdot como o Paul Anton, eu acho que eles acertaram bem nessa questão. Então, Tito e Timóteo recebem, nas cartas enviadas por Paulo, instruções quanto às responsabilidades administrativas que deveriam exercer naquelas igrejas locais bastante jovens, bem como advertência sobre heresia e questões pessoais. Essas cartas podem ser consideradas uma unidade, pois são as únicas do Novo Testamento dirigida a indivíduos com tais responsabilidades. O fato, irmãos, é que lidar com pessoas que fazem heresias e tal é realmente muito desgastante, é muito difícil. Há muitas igrejas que, por conta em nome de uma visão de Deus, de um outro método, as igrejas simplesmente foram implodidas. Às vezes aquilo que era falado, aquela visão, nem era de todo errado em termos bíblicos, nem era assim, mas a maneira, a forma intempestiva, até eu diria assim, violenta, cruel de fazer aquilo, descaracterizando, até escanteando os anciãos da igreja, isso provou muitas rupturas em muitas e muitas igrejas, tá? Então eu acho que quando Paulo escreve para Tito, ele tem essa preocupação. Vamos evitar causar divisão por conta de uma preferência ou outra. Vamos tentar manter a unidade. A unidade sempre é um tema muito recorrente nas cartas de Paulo, e a gente consegue ver isso muito lá em Coríntios. Eu falei sobre a questão de escrever para pessoas, né, dirigida a indivíduos. Paulo escreveu uma carta para Filemon. Só que Filemon é diferente, porque ali é uma carta muito particular acerca de um escravo que havia fugido. E que havia se convertido provavelmente lá na prisão, quando Paulo estava preso, tá? Então é mais uma carta assim que Paulo escreve para Filemon para receber Onésimo, que é o escravo foragido, e receber ele agora convertido como um irmão em Cristo, ou como o próprio Paulo, tá? Então ela tem uma outra qualidade, diferente aqui de Timóteo e Tito. E como aplicações, como lições que a gente tira até aqui, irmãos, assim, ó, jovens pastores, eles ainda não têm toda a experiência que necessitam. Eu já fui um jovem pastor, eu confesso que eu sofri muito, e muitas vezes eu estive errado nas minhas colocações, nas minhas posturas. De fato, eu estava ainda aprendendo. Tá? Hoje eu já cometo muito menos erros do que lá no passado. Mas ainda estou no processo aí eu diria assim, de maturação.
Ainda cometo, às vezes, algumas gafes, né? Mas muito menos. Então, assim, é que os jovens pastores, eles ainda são entusiastas. E eu não falo só de jovens pastores, eu falo dos jovens. Ou aquela pessoa, talvez até mais velha, mas que tem um espírito muito jovial, né? São muito entusiastas e pensam que tudo pode ser facilmente resolvido. Eles têm a teologia, mas eles não têm a prática. Às vezes tem a teologia, a prática, mas não tem aquela paciência. E nesse caso, o aconselhamento eficaz e tolerante é ideal para a formação do jovem líder. É muito importante que o pastor aprenda com a igreja, com os anciãos, com os mais velhos, mas também que a igreja possa aprender com o jovem pastor. Inclusive, Paulo fala para Timóteo, olha, que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Ele era jovem, mas ele era um homem também muito comprometido. E a outra lição é que o alerta aos jovens pastores deve ocorrer em todos os aspectos da vida pessoal e pastoral. E em relação também aos maus obreiros e de pessoas que tentam perverter a fé genuína. Tá certo? A gente quer ter boas alianças com as igrejas, sabe, irmãos? Existe um tipo de ecumenismo que ele é muito saudável. Há um tipo de ecumenismo que às vezes não traz nada, sabe? Só traz bagunça. Mas há, assim, um tipo de aliança, assim, de proximidade, vou chamar assim, com outras igrejas que é bastante saudável. Mas nós temos que tomar muito cuidado com maus obreiros, que às vezes algumas outras igrejas podem ter, que às vezes elas não correspondem nem eticamente, nem do ponto de vista teológico, em relação à nossa forma de crer e agir, a nossa questão de fé e prática. E assim, quando eu falo que os pastores têm que ser alertados em todos os aspectos da vida, inclusive pessoal e pastoral, é que sim, é que não dá para desassociar, não dá. O pastor não deixa de ser pastor, ele é pastor, ele é uma pessoa, ele é gente, mas ele é um jovem pastor. Então, a vida pessoal dele também ela está ali intrinsecamente ligada. Precisamos entender o seguinte, mesmo que os pastores tenham uma vida pessoal, ela não está desassociada sob diversos aspectos da vida ministerial, principalmente porque o pastor ele acaba sendo esse exemplo para as demais pessoas. Tudo bem? Eu espero que até aqui tenha ficado assim bem compreendido o que eu estou querendo trazer para os amados aqui. Sobre a autoria, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Tito. Eu falei lá no início que muitos colocam em dúvida se Paulo escreveu essa carta para Tito, porque esse nome não vai aparecer lá no livro de Atos. Mas há muitas evidências internas que provam que ele escreveu essa carta. E a principal evidência é o tom pessoal que ele dá aos seus escritos. Como a maneira como ele chama tanto a Tito como um filho querido, né? O verdadeiro filho na fé, mas também ele se coloca como principal entre os pecadores, o maior entre os pecadores. E esse tipo de argumento é interessante pelo seguinte, há quem duvide que Paulo tenha escrito essa carta. E esses teólogos dizem o seguinte, olha, provavelmente foi um admirador lá do século II, da era cristã, mais ou menos 130, 140, ou por aí, que escreveu essa carta. Mas, para dar validade à carta, para dizer, olha, essa carta é genuína, essa carta vai ser lida, então ele colocou como se fosse o apóstolo Paulo. Mas isso não é verdade. Eu não acredito nisso. O fato é que, realmente, pelas evidências, foi o apóstolo Paulo. E, assim, nenhum admirador de Paulo, lá do segundo século, chamaria Paulo de o principal pecador. Não é mesmo? Na verdade, eu acho que até rasgaria muita seda em relação a Paulo, mas não chamaria ele de o principal pecador. Então, essa é uma pequena evidência. O fato é o seguinte, em geral, Paulo se utilizava aqui de um secretário. Então, foi um secretário que escreveu a carta, provavelmente Paulo tenha editado essa carta. Há quem diga que Paulo teve um problema mais sério de visão, e nós temos até algumas evidências lá em Atos, que apontam para isso, quando ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, assim, alguém que está assim revestido de cal, que tivesse uma vida hipócrita, e aí Paulo foi exortado sobre aquilo, e Paulo disse, olha, eu não vi que era o sumo sacerdote, não sabia, é que o sumo sacerdote era visível, porque ele se vestia com aquela veste sacerdotal, então qualquer pessoa com boa visão
perceberia isso, tá certo? Então, Paulo tem isso e também tem aquela questão do espinho na carne. Alguns acham que poderia ter sido um problema de visão. Pode ter sido um problema de visão. Pode não ter sido. Eu acho, pessoalmente, que foi, tá certo? Mas nós não temos nenhuma prova de que tenha sido. Mas, com base nessas questões, provavelmente Paulo tenha se utilizado aqui de um secretário. Agora, quando Paulo escreveu essa carta? Isso é muito importante. Paulo estava em Nicópolis, uma cidade grega, na costa oriental lá da Grécia, quando ele escreveu essa carta. E ele endereçou a carta para Tito com o objetivo de instruir e organizar a igreja local daquela região. Bom, era uma igreja que estava nascente, era uma igreja que ainda precisava, eu diria assim, crescer muito nos seus aspectos organizacionais e também de conduta, e Paulo escreve essa carta lá de Nicópolis, muito provavelmente estava até em caminho para Roma, talvez, né? E ele escreve para orientar Tito nessas questões bastante, eu diria assim, simples aí da igreja, questões mais rudimentares até da igreja cristã. E nessa carta, Paulo também adverte contra esses falsos mestres. E também ele instrui sobre a conduta que os cristãos de várias classes deveriam observar. Eu já vou entrar um pouquinho mais nisso. E a base doutrinária aqui das tais instruções é a graça de Deus, a qual confere salvação e bendita esperança da volta de Jesus. Esse é o grande motivo de Paulo escrever a carta. É a graça de Deus que confere salvação e esperança na volta de Jesus. Do contrário, não haveria necessidade de escrever uma carta assim. Agora, o que nós podemos aprender com isso? Bom, embora nós não tenhamos todas as respostas sobre a autoria e o local exato que Paulo esteve quando escreveu a carta, esse fato não invalida o texto. O fato é que isso saiu do coração de Deus. Isso é o mais importante. E quem escreveu a carta, muito provavelmente Paulo, acredito que tenha sido de fato Paulo, ele escreveu essa carta, mas ele foi apenas ali o instrumento de Deus para a revelação de uma verdade de Deus. Então isso não importa tanto. Até porque, irmãos, a nossa vida cristã não está baseada em provas irrevogáveis sobre a autenticidade de algum escrito, pois sabemos que a origem dos escritos é Deus. Irmãos, a nossa vida cristã não é baseada, ou melhor, a nossa vida cristã é baseada na fé. Isso que precisa estar bem claro. Tampouco podemos perder a dimensão da inspiração da palavra de Deus. Nós não estamos lidando com um escrito comum, tá certo? Então, a Bíblia não é um livro de ciências, tá? Ela não tem essa pretensão de ser um livro científico, de ficar dando provas de um monte de coisa, inclusive provas sobre a origem de Deus, tá? A nossa vida ela é baseada na fé. Nós cremos que há um Deus que inspira pessoas a cuidar de outras pessoas por meio de escritos, pregação e da própria revelação geral que ocorre por meio da natureza. Tá? Então, isso nós não podemos perder de vista. Tá certo? Agora eu gostaria de abrir um pouco para vocês, uns minutinhos, tá certo? Eu gostaria de saber se os irmãos têm alguma coisa assim para falar. Tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vamos dar aí uns 2 ou 3 minutos. Se alguém quiser se pronunciar e, olha, e dizer, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo e tal, está com vocês agora. Peço que sejam breves as suas colocações, tudo bem? Tem um monte de gente que quer falar, mas eu acho que o pessoal está com medo, viu? Acho que é o calor. Bom, se ninguém quiser falar, eu vou continuar, viu?
Irmãos, se vocês entenderam até aqui, dá um joinha aqui. Vamos ver. O pessoal entendeu, tá? Então, menos mal, viu? O Guto colocou aqui um emoji, né? Um joinha. Tá bom. Bem grande, eu acho que entendeu bem. Tá bom, então vamos dar sequência aqui. Depois vocês vão ter mais uma oportunidade sobre quem quiser se pronunciar, tá? Vamos lá. Muito bem. Quando que foi escrita essa carta? Olha só. Provavelmente, na primeira prisão, Paulo foi declarado inocente. Sabemos que Paulo ele foi preso por 2 vezes. E na prisão, na primeira prisão, Paulo foi declarado inocente e ele foi liberado. Só que tempos depois, ele foi novamente detido e ele foi condenado à morte. Isso lá por volta dos anos 63, 64, mais ou menos. Então, possivelmente, a carta de Tito e 1 Timóteo tenham sido escritas durante os 2 períodos de aprisionamento. Isso é importante. A carta de Tito e 1 Timóteo tenha sido escrito nesse intervalo entre as 2 prisões, quando Paulo estava livre. Agora, 2 Timóteo foi escrita quando Paulo já estava preso, pela 2ª vez. Tanto é que não muito tempo depois de 2 Timóteo, Paulo foi executado. Bom, se for isso o que aconteceu, então a carta foi escrita mais ou menos ali por volta do ano 64 ou 65, aí da era cristã. Isso significa mais ou menos 30 anos após a crucificação de Jesus Cristo. E nesse período, Paulo estava em plena atividade ministerial, mesmo assim, estando preso, sofrendo muitas violências. Paulo fala, olha, eu sofri chicotada, eu fui apedrejado, fui deixado quase como morto, mas Paulo sempre esteve nessa atividade ministerial muito intensa. E nós aprendemos sobre esse grande escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu no mínimo 13 cartas aí, né, do Novo Testamento. Alguns até atribuem Hebreus como uma escritura de Paulo. A gente não sabe se foi Paulo que escreveu Hebreus. Aliás, nós nem sabemos quem foi que escreveu Hebreus, né? Mas, pelo menos 13 cartas o apóstolo Paulo escreveu. Isso é a metade aí, praticamente, do Novo Testamento. E aqui o que a gente aprende é que o apóstolo Paulo aproveitou todas as situações possíveis, seja na prisão ou fora dela, para fazer o reino de Deus prosperar. E aí a pergunta que eu faço para mim e para vocês, nós temos agido dessa forma? Ou qualquer situação nos faz recuar do exercício dos nossos dons? Irmãos, Deus deu dons. Deus deu dom de pregação para Paulo, dom de escrita para Paulo. Ele foi um grande missionário, um apóstolo, e em nenhum momento o apóstolo Paulo recuou da sua responsabilidade ou dos dons. Mas a gente vive num tempo, às vezes, que qualquer situação, qualquer treta que a gente arruma com outro irmão, né? A gente já quer recuar da nossa tarefa. Não queremos mais fazer nada. Ou, às vezes, eu escuto assim, olha, a igreja está num período de descanso, né? Deixa o pastor trabalhar. Irmãos, aí a igreja não vai prosperar, tá? Porque a igreja ela tem todos os dons, desde que todo mundo coloque a mão na massa. Se quisermos uma igreja vibrante aqui em Pompeia, uma igreja Hollins vibrante, que cresce, seja no seu compromisso, na sua vida cristã, como em números, precisamos pôr a mão na massa, porque Deus deu dons e nós não podemos enterrá-los. E Paulo não o fez. Paulo, pelo contrário, agiu sempre. Para quem Paulo escreve essa carta? Ele escreve para Tito, como já foi dito. Tratava-se de um ajudante do apóstolo e esperava-se que esse ajudante trabalhasse à altura da função que ele foi ali colocada para ele, tá certo? Então, assim, irmãos, nós temos trabalhado à altura daquilo que nos foi confiado. Mais uma vez, temos exercido os nossos dons com competência ou temos sido desleixados às vezes, tá? Embora tenhamos o dom que determinado ministério necessite. Assim, irmãos, às vezes há 2 maneiras de a gente se aplicar numa tarefa. Às vezes a gente se coloca numa atividade que a gente não foi chamado. Eu não tenho dom de música. O máximo que eu posso opinar é sobre a letra,
tá? E se está melodioso, se está agradável, eu até posso dar essa opinião em termos de gostos pessoais, mas eu não me atrevo nunca a cantar. Aliás, irmãos, teve uma vez que eu cantei e toquei na igreja, uma única vez. Algumas vezes, quando eu estava lá na igreja de Mondaí, mas aí quem me assessorava era a Cláudia, tá? Aí sim, ela tinha paciência e ela insistia e eu ia lá, tocava violãozinho e cantava. Mas eu me escorava lá na Cláudia. Depois, nunca mais eu tive essa pretensão, porque não é minha área. A minha área é outra. Então, se eu for lá querer fazer isso, eu não vou ser competente. E a outra maneira de desenvolver é desenvolver mal aquilo que a gente foi chamado. Então, irmãos, eu sempre insisto, um pastor ou alguém que se aplique a pregar a palavra, ele precisa se preparar sempre. Ler bons livros, ler a Bíblia, ter o seu momento com Deus, ter momentos com irmãos mais experientes para aprender deles, tá? Do contrário, a gente vai ver um negócio muito, muito esquisito, né? Não que aquilo que pastores não aplicados, outras pessoas não aplicadas que vão falar, assim, bobagens, não necessariamente isso. Mas sempre aquela mesma coisa, não vão ampliar no seu, ali na maneira de como eles alimentam aí as ovelhas do Senhor. Tá? Em relação, isso até é uma autocrítica, tá, irmãos? É uma autocrítica. Eu, como ainda um recente pastor, né? Eu sei que eu preciso me aplicar. Eu sei que eu preciso me aperfeiçoar na palavra, né? Eu não quero fazer menos do que aquilo que Deus me chamou para fazer, tá certo? Então, isso é uma autocrítica. Às vezes eu estou cansado, meio assim e tal. Eu sou gente, então às vezes eu estou um pouquinho de mau humor com alguma situação, né? E eu não quero fazer, mas eu sei, não, eu tenho que fazer porque Deus me chamou, então eu vou deixar aqui o meu cansado de lado, eu vou fazer e vou tentar fazer do melhor modo possível, tá certo? Eu acho que esse precisa ser o espírito de todos nós. Agora, com relação ao conteúdo, a carta ela é iniciada com uma saudação introdutória. Essa saudação é maior do que a saudação usada por Paulo nas outras cartas. Geralmente, a saudação dele é bem curtinha. Aqui são 4 versículos. E nessa saudação há um lembrete de que Deus prometeu a vida eterna e a trouxe no devido tempo. E uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, e que isso marca o objetivo da carta, é o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos à fé, os eleitos de Deus à fé, e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. O objetivo aqui de Paulo, com todas as cartas dele, inclusive essa, é levar as pessoas, aos eleitos de Deus, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, que faz nos tornar mais piedosos, pessoas que têm mais conhecimento e que têm mais fé. Esse é o grande objetivo de Paulo em todas as cartas. Outra questão sobre o conteúdo. Paulo havia deixado Tito em Creta, conforme já lá naquela costa grega, conforme já havia mencionado, para que ele organizasse a igreja. E ele orientou, então, que se nomeasse presbíteros em cada cidade e deu orientações sobre o tipo de pessoa que deveria ocupar tal função, e a gente vai ver isso no capítulo 1, 5 a 9. E a gente depois vai estudar tudo isso de uma maneira bem aprofundada, tá? Outra questão lá dos versos 1, 10 a 16, é que ali havia muitos insubordinados em Creta. E nesses versículos, Paulo orienta como Tito deveria proceder com essas pessoas insubordinadas, pessoas difíceis. Na sequência, Paulo ia ser ensinado aos diferentes grupos. Homens mais velhos, mulheres mais velhas que deveriam ensinar as mulheres mais novas. Tá? Eu sei que esse foi um dos temas abordados aí num curso focado em mulheres, que acabou aí cerca de 1 ou 2 semanas. Também, ali Tito, ele é exortado a como ensinar homens mais novos, escravos. Então, ali a gente vê que ninguém escapa do ensino. Pessoas mais velhas, mais novas, homens, velhos, livres ou não livres, todos sempre estão debaixo de ensino, e assim precisa ser. E ao fim do capítulo 2, Paulo exorta que todos os crentes devem viver de modo correto.
e aguardar a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos nós devemos viver dessa maneira. Já do capítulo 3, versos 1 a 2, diz lá que nós devemos obedecer às pessoas em posição de autoridade. Falar em autoridade hoje, no nosso tempo, século 21, é difícil, porque a gente vive uma crise de autoridade, principalmente no meio político, mas também no meio pastoral, tá certo? Muitas igrejas acabam se apresentando como verdadeiros comércios da fé, algumas com heresias muito graves. Então, as pessoas às vezes não sabem em quem confiar ou quem obedecer. Então, hoje a gente também vive essa crise de fé ou de autoridade. Já no capítulo 3, 3 a 8, há um contraste entre como as pessoas viviam antes de se tornarem cristãs e a vida de bondade que se segue a obra salvadora de Jesus na vida delas. Quer dizer, uma coisa era antes, agora eu vou melhorando. Agora a vida tem que ser diferente, mas ela vai ficando diferente, ela vai ficando melhor. Eu espero amanhã errar menos com Deus e com as pessoas do que hoje. Isso precisa estar muito claro na nossa vida, e o tema santificação aqui ele ajuda muito a nós compreendermos toda essa questão. Já no 7, no ponto 7, que é do 3, 9 ao 11, devemos evitar divisões tolas. E aí, Paulo vai concluir lá em 3, 12 a 15, com instruções sobre várias pessoas, e então ele faz uma saudação final. O fato é que Tito é uma pequena carta com apenas 46 versículos, mas muito densa, cheio de assuntos interessantes. Agora, em relação à contribuição de Tito para os nossos tempos, ou para a igreja, olha só, essa carta tem uma função civilizadora do cristianismo. Irmãos, nós somos humanos, mas nós nos tornamos humanos melhores na correspondência com outras pessoas, tá certo? E no cristianismo, nós temos assim um grande privilégio, porque o cristianismo combateu muitas situações que realmente levou, inclusive, o Império Romano à derrocada, com todas aquelas práticas de imoralidade, começava lá no imperador e terminava no escravo de mais baixa escala. Era, assim, uma imoralidade visceral, se eu pudesse dizer, algo que realmente aparecia, e todo mundo podia sentir. Então, o cristianismo tem uma função de me tornar mais civilizado, irmãos, de me melhorar, tá certo? E isso, se a gente crer em Deus, nós vamos poder experimentar essa melhora ao longo de toda uma vida. O cristianismo tem que me tornar um marido melhor, um amigo melhor, um crente melhor, um professor melhor, um executivo melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma esposa melhor. Sabe, o cristianismo ele tem que nos melhorar. Um consumidor melhor e mais, assim, consciente das suas responsabilidades, tá certo? Um chefe melhor, não importa. O cristianismo tem essa função civilizadora. Então, Tito estava responsável por uma igreja muito nova e, assim, aos olhos humanos, pouco promissora. Ainda não havia ali sido designado presbíteros e Tito precisava fazer isso, porque senão ele ia cansado de tanto trabalhar. Então, era bem diferente, a igreja de Tito era muito diferente da igreja onde Timóteo era o responsável, uma igreja que já estava bem estabelecida. Em Creta, onde Tito pastoreava, era possível que um candidato ao cargo de presbítero tivesse filhos não convertidos ou filhos acusados de libertinagem, insubmissão, e isso não podia ser permitido, por exemplo, alguém que quisesse ser presbítero de uma igreja, um ancião, alguém que ia lá cuidar de outras pessoas. Pois bem, Paulo e Tito não hesitaram, apesar dos problemas, apesar dos conflitos que podiam ser superados, Paulo não hesitaram de fundar um trabalho ali. Eles acreditavam que as pessoas podiam se tornar civilizadas, crentes, que podiam melhorar na sua conduta cristã. Então, a carta é um testemunho claro de que a igreja cristã não foi criada somente para atuar em ambientes muito tranquilos e respeitados de uma classe média ou classe alta, mas também em lugares difíceis, lugares hostis. E por que não dizer, inclusive, dentro de algumas prisões? Sabemos que tem
prisões, com assim pessoas que cometeram barbaridades, mas ali nasceram igrejas e algumas delas podemos dizer que têm cristãos muito sérios, apesar de estarem presos. Havia problemas comportamentais também nas diversas faixas etárias, e entre homens e mulheres, e também havia ainda mestres rivais que combatiam contra a doutrina cristã, por meio de várias heresias judaicas. Mais uma vez, a carta deixa claro que o mau comportamento dos outros e a força e a natureza da oposição não fazem diferença alguma. Irmão, se nós quisermos fazer um bom trabalho, nós vamos deixar os outros de lado, nós não vamos permitir entrar na nossa, tá? Mas nós vamos manter, assim, olhar para o nosso trabalho com um compromisso sério e procurar trabalhar para que os cristãos amadureçam na sua vida cristã. Isso é o mais importante, tá certo? Os mestres cristãos devem perseverar em sua tarefa de evangelização e de liderança dos convertidos para um estilo de vida que dê glória a Deus. Esse tem que ser a minha responsabilidade como pastor, de perseverar nessa tarefa, de aprimorar os novos líderes e até os líderes mais antigos, para que eles glorifiquem mais e mais a Deus. E aí, nesse caso, pastores, até os anciãos da igreja, eles estão ali como colunas, como guardiães da fé cristã na igreja local. Porque muitas vezes vão tentar entrar hereges com ideias totalmente descabidas daquilo que é a essência cristã. E aí nós não podemos, em nome da política da boa vizinhança, permitir esse tipo de coisa. Claro que nós temos que ter uma conduta que abrace as outras igrejas co-irmãs, mas cuidado, vamos evitar que heresia se propague na nossa igreja, porque isso pode provocar divisões. Como conclusão, eu gostaria de destacar o seguinte: a igreja, irmãos, é constituída de pessoas, você e eu, e com base na busca por uma maturidade autêntica, ela pode ser o que Cristo espera que ela seja, seu corpo em plenitude. Será que a igreja Holidays de Pompeia ou outras igrejas, vamos falar da nossa aqui, ela pode ser uma igreja que de alguma maneira demonstre a graça de Deus na nossa cidade? Eu acho que sim, eu acho que ela já está sendo, mas ela pode ser ainda mais, ainda mais. A pandemia prova que a fé não está condicionada a um templo, né? Falei recentemente uma frase: cada casa uma igreja. Então, cada casa dos irmãos é uma igreja, alguém em que Deus vai ser glorificado e pessoas poderão fazer Cristo conhecido ali naquele local. Outra coisa, pastores são pessoas responsáveis por um rebanho. Alguém desse rebanho pode ter o privilégio também de ser responsável apenas de uma pessoa, como acontece em discipulado. Sendo assim, as orientações dessa carta valem para todos nós, você e eu. E por fim, aí eu vou passar para vocês, todos precisam ser orientados e todos precisam buscar se melhorar como pessoas e ministros do evangelho. Para que não dizer também se melhorar como marido, se melhorar como esposa, se melhorar como profissional, como dono de comércio. Olha, irmãos, eu acho que como cristão, sim, o cristianismo tem essa função de nos civilizar, de nos tornar melhor. Então, que possamos estudar essa carta com o intuito de glorificar a Deus, mas também de melhorar. E essa melhora que ocorre por meio da santificação e também um esforço pessoal é a base para o bom testemunho, que é o começo de toda a evangelização. Amados, que Deus realmente nos ajude nessa nossa jornada. Agora eu gostaria de passar para você. Se alguém tiver alguma questão, olha, Deus falou alguma coisa para mim, eu tenho alguma coisa aqui para falar, por favor, está com você nesse momento. Excelente. A Hiromi quer falar. Vai lá, dona Hiromi. Não, eu falei bem baixinho, né? Nossa, que boa lição, bom estudo para nós também, né?
comentando, ele já falou. Mas eu agradeço muito, viu, pastor? Porque demonstrar a graça de Deus na nossa cidade, acho que nós podemos fazer bastante. E muito ainda, né? Nós somos ainda muito jovens, pensando no futuro espiritual, somos muito jovens e podemos ajudar bastante. Isso é muito gratificante para a nossa vida. Eu me lembro, há muito tempo atrás, que nós estávamos num pique aí de evangelizar as pessoas e a gente tinha como meta, pelo menos, levar uma pessoa a Cristo. Uma. No ano, você sabe, a gente não trabalha, não. Eles não conseguem porque a gente não trabalha. Então, a mensagem de hoje é um puxão de orelha. A gente deve trabalhar mais, focar mais nas pessoas. A gente tem tantas pessoas que estão necessitando do conhecimento de Deus, estão necessitando ajuda na sua família por falta de uma instrução cristã, e a gente tem tudo isso na mão. Essa nossa igreja tem todos os instrumentos, todos os materiais, e pessoas que conhecem o assunto, e a gente guarda para a gente. A cidade está precisando. Então, a gente não está na fase política, então não estamos fazendo nenhum cargo político, é uma verdade, nós precisamos ajudar as pessoas. É verdade, irmão Gira, com certeza. Obrigado aí pela palavra, viu? O irmão Honda, não sei porque ele não quis falar, mas ele colocou aqui, ó, escreveu. Muito bom conhecer detalhes da vida do pastor Tito e do contexto das igrejas da Grécia. É verdade, né? A gente conhecia talvez muito pouco de Tito e agora a gente pode conhecer algumas coisas a mais sobre ele. Obrigado, Honda. Pastor Marcos. Sim. Eu também tenho uma experiência frustrada também. E está ligado ao louvor. Eu cresci na igreja de Tupã, Bosque e depois Vila Sônia. Na igreja de Vila Sônia, nós fomos para lá, nossos filhos eram pequenos. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 35 anos, os jovens queriam fazer um louvorzão e convidar todos os jovens da região. Eles tinham esse plano. E aí eles treinaram a banda e tal, né? E não tinha quem liderasse esse louvor. Na época, o líder do grupo de louvor era o José Tanami, o missionário na Índia. E ele era bem jovem, ele não tinha segurança, ele falava, não, tem que ser você, olhando para mim, né? Você tem que liderar esse louvorzão. Então, não era o louvor só da nossa igreja, ele chamou todos os jovens da região. Então, a igreja lotou, sabe? E foi uma tremenda confusão, né? Porque ele não tinha confiança e ele falou assim, você tem que fazer, por favor, por favor. Então, eu me rendi a esses apelos e fui querendo ajudar. Foi um desastre, gente, foi um desastre. Dirigir louvor, eu descobri que não faz parte das coisas que Deus me mandou fazer, mas eu me arrisquei e acabei indo lá, né? Mas uma coisa é a gente experimentar alguma coisa nova que você quer fazer. Mas eu descobri rapidinho que essa área não era comigo. Então, foi uma verdadeira frustração, sabe? Eu gosto de cantar, louvar e tal, mas, olha, dirigir louvor, tocar violão, sempre foi um desastre para mim. A minha frustração foi não conseguir tocar bem um violão, né? Que todo mundo fala, não, esse é o instrumento básico do louvor e tal, mas eu não conseguia. Mas Deus me ajudou a escolher as coisas experimentando, né? A gente experimenta e percebe que não é, né? Não é uma questão de esforço.
é uma questão de que Deus te vocacionou para fazer algumas coisas. Então, eu tenho essa experiência frustrante, mas ao mesmo tempo me direcionou para fazer outras coisas, né? Então, isso me ajudou a definir os dons que Deus me deu, né? Mas foi uma coisa frustrante, viu? Foi uma coisa que decidi nunca mais fazer isso, mesmo que alguém venha pedir de joelhos, tá? Mas não posso fazer de jeito nenhum, porque eu sei que vai ser um desastre. É isso. Obrigado. Tá, joia. Mas, irmãos, o Gilson é um grande discipulador, viu? Ele tem várias pessoas que ele discipula, cuida, visita. Olha, eu acho que nos dons que Deus deu para o irmão, né? E sem contar que é uma pessoa extremamente organizada, viu? Extremamente organizada. Já foi membro da diretoria da DC, né? E não é à toa, tá certo? Não é à toa. Tá? Deus não coloca assim qualquer um lá não, viu? Tá bom? Obrigado, Gilson, aí pelo seu testemunho. Isso ajuda muita gente, tá? Pastor Marcos, Oi. eu vou aproveitar o gancho do louvor para dizer que o texto foi importante no sentido de que a igreja toda precisa colaborar com os seus dons, né? E eu acho que a igreja em geral, né, ela coloca uma expectativa muito alta no pastor. Por ele ter estudado e no curso de teologia ele aprende um pouco de cada área, a gente espera que ele vá trabalhar, né, que ele saiba fazer de tudo um pouco, né? E eu acho que isso acaba estragando, né? Ou acaba se colocando uma expectativa que ele não vai conseguir atender. Então, a igreja tem os seus dons e cada um precisa fazer a sua parte para que a coisa aconteça da melhor forma, né? E que os objetivos sejam alcançados, não na expectativa de que uma pessoa vá fazer as coisas, né? E ainda vou abrir um parênteses aqui para dizer que o grupo de louvor daí está perdendo um grande cantor, né? Porque o pastor Marcos canta e canta muito bem. É verdade. Pastor Marcos, vamos fazer a próxima então já, hein? Não, ó, a Cláudia me colocou numa situação ruim. Eu cantava mais ou menos com ela, tá? Eu me escorava nela. Ele canta sim. Brincadeira, não quero te colocar em mais um compromisso, né? Mas só minha colaboração. Fala, Denis, você queria falar alguma coisa? Eu achei bem bacana, assim. Isso é uma coisa que eu tenho praticado com a equipe de louvor, eu acho. Logo no comecinho, né, quando o Senhor falou que Paulo, sob direção de Deus, usou a pessoa certa no lugar certo a fim de acalmar a situação que seu colega não conseguiu, né? Sempre falo isso para a equipe de louvor que, assim, eu não sei tocar um acorde de teclado, né, por exemplo. Por isso que eu falo assim, eu preciso de pessoas como vocês que consigam fazer coisas que eu não consigo fazer. Então, não é porque alguém é pastor ou que alguém é líder que ele vai ser o melhor em tudo, né? Acho que isso tem bastante claro dentro da equipe de louvor. A gente tem que se completar. A igreja, como a irmã falou, tem que se completar e praticar os dons mesmo e colocar isso à disposição da igreja, né? Isso é uma coisa que a gente tem praticado bastante no louvor. Foi bem bacana a palavra. Eu gostei dessa primeira colocação, que bem no comecinho lá do material. Valeu. Ah, sim. Ok. Tá bom? Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa ainda? Bom, eu quero dizer que eu estou com uma expectativa muito grande, né, para esse estudo aí de Tito, porque a carta a Tito é uma carta pastoral e ela é muito prática, né? Então eu creio que vai ser assim muito importante para todos, para toda a igreja, né? Se a gente puder convidar mais gente para participar, eu creio que vale a pena, porque tem instruções ali para homens, para mulheres mais velhas, para todas as categorias ali, né? Então eu creio que vai ser muito bom. E essa introdução aqui, esse panorama, já deu umas dicas muito boas, né, daquilo que vão ser as próximas semanas.
Então, quero encorajar cada um a convidando pessoas, né, para participar das nossas aulas aqui, né? Fala assim, olha, a gente dá tempo ainda, semana que vem que a gente vai entrar realmente nos versículos, né? Então, fica aí esse apelo aí. E obrigado, Marcos, né, pela dedicação. Eu queria dizer também para o Gilson que eu entendo muito bem o sentimento dele, né, com relação ao louvor. Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que eu estou lá e começa uma música, eu já desligo meu microfone, né, ou abaixo ele. Então, cada um no seu quadrado. Mas, assim, também concordo com o Marcos que o Gilson realmente tem um dom pastoral, né? Ele é um discipulador de primeira, é alguém que se dedica, que corre atrás e que não desiste das pessoas, né? Então, que bom que você tem esses dons aí, Gilson, e você não ficou insistindo no louvor, né? Mas é bem por aí mesmo. Mas, de repente, né, Deus dá um dom aí, um extra. É isso. Então, nós temos vaga para mais uma pessoa, daí, para finalizar, eu vou pedir que o pastor Guto nos conduza em oração, tá? Tem mais alguém que gostaria de ainda falar algo? Eu acho que não, né? Acho que não. Então, eu vou pedir para o pastor Guto estar finalizando esse momento com uma oração. Aí, semana que vem, se Deus permitir, a gente se encontra novamente. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio que nós temos e toda a liberdade que nós temos de estudar e ter acesso à tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajude-nos a aproveitar bem esses estudos e que não sejam apenas para o nosso conhecimento, mas seja para a nossa prática. Ó Deus, que através do conhecimento e da prática, Senhor, muitas outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas também. Ó Deus, abençoe para que na preparação das aulas, ó Deus, o pastor Marcos Roberto possa realmente receber a inspiração do Senhor, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Então, nós queremos declarar que estamos realmente de corações e mentes abertas, ó Deus, a receber o ensino que vem do Senhor. Ó Deus, abençoe cada família aqui representada, que essa palavra possa fazer diferença, Senhor, e possa, como foi dito, ó Deus, nos fazer pessoas melhores, ó Deus, e que o teu evangelho possa nos transformar a cada dia em pessoas mais parecidas com o Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor e pedimos que o Senhor dê a todos aqui, ó Deus, um ótimo domingo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém. Deus abençoe a todos e semana que vem nós nos vemos de novo. Amém. Bom domingo para todos. Bom Tchau, domingo. tchau. Bom domingo. Tchau.